Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós teremos aí o dado mais importante da semana e um dos mais importantes do mês, que vai dar o direcionamento para as bolsas do mundo inteiro, que é o CPI, o dado de inflação ao consumidor americano. E é sempre bom lembrar que ele muda todas as perspectivas da bolsa do mundo inteiro porque ele afeta diretamente a taxa de juros americana. Lembrando que a gente está num momento da economia que o controle da inflação está sendo a principal prioridade na maioria dos países do mundo. E os Estados Unidos, como é o carro-chefe do planeta Terra, obviamente ganha um foco muito maior, né? E esse dado, ele tem a previsão, a princípio, pelo consenso dos economistas e das casas de análise, de vir reduzindo referente ao mês passado. Ou seja, mês passado nós tínhamos um CPI que ele veio 3,7% e agora a previsão é que ele venha 3,3%. Qualquer número que vier acima disso de inflação pode sim gerar uma precificação de realização com queda das bolsas e alta para o dólar no mundo inteiro. Só que a gente tem que lembrar que o dado que é o mais observado no momento atual não é simplesmente o dado do CPI, e sim o núcleo do CPI. Só para a gente ter um contexto de explicação, o núcleo ele exclui os itens mais voláteis, que são alimentos e energia. E quando se fala em energia, a maior parte dele é o petróleo. Então, por isso que o núcleo ele é o mais visado no momento atual, porque a gente sabe que o petróleo teve uma queda bem expressiva agora nesse último mês, e por natureza fez com que tivéssemos uma baixa para o CPI, que é a inflação cheia. Só que o núcleo, como exclui isso, ele acaba se tornando o principal foco do mercado, e a previsão é que ele venha estável frente ao mês passado. E se isso se realizar, a gente vai ter, obviamente, aí uma tranquilidade. Nada muito expressivo de positividade e nem muito negativo. Só que qualquer diferença drástica nesse número do núcleo, aí sim pode fazer um grande preço nos mercados. Lembrando, se ele vier acima, ou seja, vai mostrar mais inflação na parte do núcleo, vai gerar estresse e queda para as bolsas no mundo inteiro, inclusive para a gente aqui no Brasil. E o contrário, vai continuar esse otimismo que nós vínhamos tendo já com as últimas 2 semanas, as bolsas americanas aí subindo 8%, a nossa bolsa aqui no Brasil também subiu próximo a esse 8%. Então, esse otimismo só continuará se a gente tiver um dado bom de inflação lá nos Estados Unidos. E para o Brasil aqui, nós não temos nada de muito relevante para o dia, simplesmente a gente vai reagir a esse cenário externo da inflação americana. E no setor político, nós tivemos aí a informação de que o Lindenberg Farias, que ele faz parte da ala mais radical do PT, ele propôs um déficit para o ano que vem de 1%. E óbvio, pensando na possibilidade que nós tínhamos aí, que estava sendo defendido o déficit zero, isso é extremamente ruim. Só que, como foi falado pela ala mais radical do PT, não foi levado a sério. Basicamente isso. Só que se o Lula vir afirmar isso e vir defender isso, aí sim pode gerar um estresse generalizado. Mas a princípio, nada de relevante nos mercados por conta dessa fala do Lindenberg, dessa proposta que foi feita por ele, né? E no cenário asiático a gente teve as bolsas fechando positivas, um otimismo um pouco mais generalizado por conta do encontro lá do Xi Jinping com o Biden, que vai acontecer na Califórnia amanhã. E no cenário europeu, as bolsas agora durante a madrugada estão positivas, levemente positivas, mas estão para o cenário positivo. Óbvio que também estão esperando o CPI, que é a inflação americana, só que saíram dados lá como o PIB da zona do euro e ele veio dentro do esperado, um PIB de 0,1%, extremamente baixo, né? Mas é dentro do esperado pela situação da economia europeia. E o trimestral ele veio até com uma contração, veio menos 0,1%. Já não é novidade para ninguém que a Europa está passando por uma fase bem ruim lá de desaceleração econômica. E esses dados, se eles não vierem muito fortes, piores do que o esperado, ainda são vistos como positivos. Inclusive, o que está sendo mais visto como positivo foi um dado que se chama o índice ZEU, é um índice de percepção econômica da Alemanha. E ele veio bem maior do que o esperado e bem maior que o anterior, ou seja, perspectivas de recuperação da economia da Alemanha. E isso é muito positivo porque a Alemanha é a principal economia da zona do euro, né? Então, as bolsas estão comemorando esse fato, só que, claro, esse otimismo pode mudar por completo às 10h30 da manhã se o dado de inflação dos Estados Unidos vierem fortes. Além de tudo, nós vamos ter aí falas de vários membros de praticamente os principais bancos centrais do planeta, que são o BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, o BCE, que é o da zona do euro, e o Fed, que é propriamente o dos Estados Unidos. Então é isso. Para a abertura aqui do nosso mercado, nós tenderemos a ter uma abertura levemente positiva e com o dólar levemente para baixo, só que ao longo do dia é o drive, a inflação americana, que vai fazer a diferença para o mundo inteiro.